Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Há uma reflexão de Santo Agostinho, na qual ele, refletindo esse texto, ele diz que há muito mais alegria na Virgem Maria, primeiro por ser discípula e depois por ser mãe. Mas a alegria primeiro é pelo discipulado, pela sua vida de fé, pela sua abertura a Deus, que possibilita a sua maternidade. Celebramos hoje a Assunção de Nossa Senhora aos céus. Mas também, hoje, no Brasil, nesse mês de agosto, mês vocacional, colocamos em evidência a vida consagrada e religiosa. Serão os dois temas de nossa reflexão. A Assunção de Maria, tema propriamente da liturgia, coloca em evidência o dogma definido em 1950, segundo o qual Nossa Senhora, ao fim de sua vida terrena, ela é elevada ao céu em corpo e alma. Podemos estranhar um dogma, uma verdade de fé definida tão recentemente, mas já era algo compreendido pela Igreja desde os primeiros séculos. Uma realidade já celebrada na liturgia desde o século V. E, compreendendo um pouquinho a questão da Assunção, vemos como uma consequência natural da vida que Maria teve, partindo sempre da missão dada por Deus e acolhida por ela, de ser a mãe do Salvador. Partindo da maternidade divina, missão recebida por ela, compreendemos todas as graças e privilégios que Maria obteve de Deus, a começar muito antes do seu sim, com a Imaculada Conceição. Em previsão da missão de ser a mãe do Salvador, Maria foi concebida sem a marca do pecado original. E teve sempre uma abertura muito grande para Deus, que tem então o seu sim, o sim dado a Deus, não como um momento isolado na sua vida, mas como uma consequência de ter sido concebida sem pecado, de ter uma abertura permanente a essa relação com Deus, tem o seu sim. Um sim mantido e sustentado até o fim da sua vida, fazendo com que a sua vida, a vida de Maria, fosse sempre uma vida em função de colaborar com a missão de Jesus Cristo. E essa perfeita comunhão de Maria com o seu Filho se deu ao longo de toda a vida. E, portanto, não poderia ser diferente na morte. Se o salário do pecado é a morte, não havia motivos para Maria experimentar a corrupção do corpo que nem nós experimentamos. Não havia sentido para que ela experimentasse a morte como nós experimentamos. Então, se compreende que ao fim da vida, Maria adormece. Como nós, ao final de um dia, adormecemos, Maria, ao final de um dia, também adormecia, e adormecida, Deus então leva Maria para o céu em corpo e alma. Essa é uma imagem da Igreja Oriental, com base na dormição de Maria. Concílio Vaticano II, documento Lumen Gentium, diz assim: elevada ao céu em corpo e alma e exaltada por Deus como rainha, para assim se conformar mais plenamente com seu Filho, Senhor dos senhores, vencedor do pecado e da morte. Se ela esteve conformada com seu Filho ao longo de toda a vida terrena, não estaria também no momento do fim da sua vida terrena e depois na eternidade? O Catecismo da Igreja vai dizer: a Assunção da Virgem Maria é uma participação singular na ressurreição
de seu Filho e uma antecipação da ressurreição de todos os outros cristãos. O que acontece com Maria, de ser elevada ao céu em corpo e alma, já é uma antecipação daquilo que há de acontecer conosco no final dos tempos, depois do juízo final, quando alma e corpo novamente serão unidos para a eternidade. Maria já experimenta isso de modo antecipado. E assim estabelecemos aqui alguns pontos básicos do entendimento dessa solenidade de hoje. O segundo ponto de nossa reflexão é a vida consagrada. E ao consagrado é confiado a missão de apresentar Jesus. Apresentar Jesus com a sua vida. Apresentar Jesus como uma meta presente e uma meta futura para onde todos nós tendemos. Apresentar Jesus como o maior de todas as belezas, como o dom mais precioso, como a pérola mais preciosa, que faz todo sentido deixar tudo que tem para conquistar aquela pérola, como nos ensina a palavra. Cabe ao consagrado apresentar Jesus como realidade única, capaz de saciar plenamente o coração humano. Olhamos para um consagrado e esse consagrado nos remete a Deus. E ele traz na sua vida, tenta reproduzir na sua vida, a vida de Jesus. E faz isso por meio dos conselhos evangélicos de pobreza, castidade e obediência. Com a pobreza, o consagrado confessa Cristo como aquele que recebeu tudo do Pai e com liberdade devolve ao Pai, vivendo um completo desprendimento. Jesus disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o consagrado religioso tenta expressar isso com a sua vida. Mas ele também faz votos de castidade, mantendo o seu coração totalmente reservado para Deus, assumindo um amor virginal de Cristo e confessando esse amor ao mundo. Um amor único, um amor exclusivo, um coração indiviso para Deus. E com a obediência, Cristo sacrifica sua própria vontade para assumir a vontade do Pai. E o mesmo, então, promete com seu voto o religioso. Ele também sacrifica a tua liberdade para que, fazendo com que a vontade de Deus, da igreja, do Papa, dos seus superiores, possa refletir na sua vida a vontade do Pai. Então, abre mão da sua liberdade para que a vontade de Deus, manifesta pela igreja, pelo Papa, pelos seus superiores, possa resplandecer. A vida consagrada trata-se de viver e exprimir o seguimento de Cristo como uma adesão que empenha toda a vida. Não um pouco, ou nem que muito da vida, mas uma adesão que empenha toda a vida. E por isso aponta como estilo de vida para a glória eterna. Como um homem ou mulher que vive na terra, mas vive na terra como se já estivesse no céu. Essa é a proposta da igreja para um consagrado, homem ou mulher. E um documento chamado Vita Consagrata, número 16, tem uma frase que é muito bonita, que diz assim: olhar para um consagrado é ser remetido a Deus e pensar no céu. Não que ele seja perfeito, porque nenhum será, mas olhando para aquilo que é a sua escolha de vida, aquilo que é o seu esforço, o seu empenho, a sua meta, então somos remetidos a Deus. Quando vemos alguém que abre mão da família, abre mão de uma carreira profissional para dedicar toda a sua vida a Deus, impossível olhar para esse homem, para essa mulher e não ser remetido a Deus. E mais,
pensar, por que faz isso? Por amor a Deus e por desejo do céu. Desse modo, importa uma distinção ainda, que nem sempre é clara para vocês. Quando falamos de religiosos, de consagrados, há uma amplitude muito grande de carismas. Dentre elas, os religiosos também com tantas expressões diferentes. E dentre os homens religiosos, temos os padres e os não padres. Então temos padres religiosos, que são diferentes dos padres diocesanos, que somos nós. Então, não fazemos votos, nem de pobreza, nem de castidade, nem de obediência. Temos promessas que fazemos, e é bem diferente os votos das promessas. Não vivemos em convento, não vivemos em clausuras, vivemos no mundo, vivemos em meio à sociedade. O padre diocesano, diferente, portanto, do padre religioso. Aqui apenas como uma observação, um parênteses de esclarecimento. Nessa celebração, então, em que nosso olhar se direciona para a Virgem Maria, elevada aos céus, e ao mesmo tempo que contempla a vida religiosa consagrada, somos chamados a vivermos com coerência nossa vida de fé, alimentando nossa esperança do céu. Nada é para impulsionar tanto nossa vida como o desejo e a busca do céu. Nada deveria impactar tanto nossa vida quanto a busca do céu. Nenhum trabalho, nenhum vestibular, nenhuma faculdade deveria impactar tanto nossa vida quanto a busca do céu. Nem sempre é isso que vemos. Com frequência, vemos as realidades terrenas tomarem muito mais nossa atenção, nosso esforço, do que a busca do céu, a busca pela amizade com Deus. Colhamos e precisamos colher dessa esperança do céu a força que nos impulsione a uma vida de santidade. O céu, desejar o céu, buscar o céu, precisa nos impulsionar a uma vida de santidade. Aproveitemos esse mês de agosto para rezarmos pelas vocações, para que os nossos jovens católicos se preocupem em discernir a vontade de Deus e tenham coragem para assumir o próprio caminho vocacional, independente de qual seja esse caminho vocacional, o matrimônio, a vida consagrada ou o sacerdócio. Mas que os nossos jovens tenham a capacidade de trilhar um caminho de discernimento e não assumirem aquilo que é o seu gosto pessoal, a sua vontade pessoal, mas se colocar em uma atitude orante, de escuta e de questionamento do próprio Deus sobre sua vontade. E rezemos também nesse mês para que todos aqueles que já deram o seu sim às suas vocações possam manter o sim dado e queiram ser todo de Deus, de verdade queiram ser todo de Deus, segundo as características próprias de sua vocação. Rezemos para novas vocações e rezemos para que aquelas vocações que já estão instituídas sejam vividas com fidelidade, sejam vividas com amor. Nossa igreja, como São Paulo fala, esse grande corpo místico de Cristo, composto por muitos membros, precisam de vocações que sejam vibrantes, de vocações que expressem amor a Deus. E é isso que precisamos pedir a Deus. Vocações que de fato expressem amor a Deus. Que pudéssemos ser uma comunidade vocacional, homens e mulheres, consagrados no seu matrimônio, consagrados na sua vida religiosa, no seu sacerdócio, mas com foco total na sua santidade, foco total no seu esforço de corresponder a Deus que nos amou primeiro. Rezemos por todos, rezemos por nós mesmos, rezemos por nossos jovens, assim seja.
Amém.